Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar da diminuição da corrente de partida na rede elétrica quando se utiliza a partida compensada. Você pode estar se perguntando agora, mas tratamos disso em aula anterior. Nós já sabemos que a corrente diminui de acordo com a tensão, ou melhor, de forma proporcional à tensão. Então, se a gente diminui a tensão de alimentação da máquina, a gente diminui a corrente que a máquina drena na partida também. Isso é verdadeiro, mas a preocupação de agora não é mais a corrente nos terminais do motor, e sim na rede elétrica. Afinal de contas, quando a gente utiliza algum mecanismo para diminuir a corrente na partida do motor, não é pensando no motor em si, porque ele suporta a corrente de partida numa boa. O problema é o impacto que isso pode causar na rede elétrica e nos condutores que fazem a alimentação do motor, que muitas vezes alimentam também outras cargas. Vamos entender isso aí. A partida compensada diminui o valor da corrente no MID. Verdadeiro. Também na partida. Verdadeiro. Porém, a corrente no motor é diferente da corrente que alimenta o autotrafo. A corrente que alimenta o autotrafo ainda tem que levar em consideração a própria relação de transformação do autotransformador. Então vamos fazer uma breve descrição e depois um exercício numérico para a gente conseguir compreender. Isso aqui a gente viu em aula anterior. A gente viu que quando utiliza a partida compensada, tipicamente o autotransformador, que daqui a pouco vai ter ilustração para você relembrar, ele tem tensões de 50% na saída, 65%, 80%, 90% e, obviamente, chega aos 100%. Depois que a máquina parte, você tem que alimentar com 100% da tensão da rede, que deve ser a tensão nominal do motor. A corrente de partida, portanto, cai para 50% se você alimenta com 50% de tensão, 65% se você alimenta com 65% de tensão, e o mesmo vale para 80% e 90%, que cai de forma respectiva. Beleza, mas essa queda se dá nos terminais do motor. O torque de partida a gente sabe também, já de aula anterior, que é proporcional ao quadrado da tensão. Então, 50% é o meio, o torque cai a 1/4. Até apagar isso aqui, porque a gente já sabe que 50% é o meio, e assim vai. 65% elevado ao quadrado, leve esse valor, por favor, e você vai encontrar o percentual que o torque cai. E assim segue. Aqui é 80%, vai dar 0,8 ao quadrado, 64% do torque que ele tem na partida direta, 65% do torque que ele tem exatamente na partida direta é o que ele vai ter na partida com chave compensadora, ou chave compensada também, é o nome que se usa. Quando você utilizar 90%, o torque cai a 81% do que ele teria se tivesse sendo utilizada a partida direta. Mas joia, mas a gente não está discutindo sobre esta corrente aqui, ó. A gente não está discutindo sobre esta corrente. Eu quero discutir hoje sobre a corrente que alimenta o autotransformador, que é aquela que a gente está interessado em diminuir. Note aqui por essa ilustração. Aqui fica mais fácil você entender o que eu quero tratar. Eu quero que você veja que nós temos o MIT, motor de indução trifásico, ele é alimentado. A corrente que a gente vai diminuir é essa aqui, ó. O motor é alimentado por essas correntes. Vou botar aqui IS. S geralmente usa para estator, né, que é state em inglês, mas use a variável de seu interesse. E note, neste caso eu coloquei no TAP de 50%, ou seja, 50% da tensão aplicada, desculpe, 50% da tensão da alimentação é aplicada no motor e, portanto, esse valor de IS vai ser 50% do valor que ele teria se fosse com alimentação em 100% do valor. Mas eu quero que você note que a corrente que a gente quer diminuir é essa aqui. Deixa eu botar de uma outra cor e eu quero botar uma cor chamativa também. Deixa eu ver aqui uma cor legal, um vermelho. É essa corrente aqui. Ah, ficou legal também esse S, porque esse S pode ser de estreito, pode ser de secundário. Ficou legal. E aqui eu boto IP, que é do primário do autotrafo. Ficou legal também. A gente colocou esse sistema com autotransformador para diminuir essa corrente, porque se a gente não tivesse o autotransformador, esse valor estaria aqui diretamente ligado, esses terminais aqui estariam diretamente ligados no motor e, obviamente, a corrente seria a corrente da partida direta, que precisa ser diminuída. E eu quero que você note que se esse valor aqui for elevado, vai ter queda de tensão na impedância do condutor de alimentação
E além de diminuir a tensão que alimenta o próprio motor, pode ser que você tenha outras cargas sendo alimentadas por esse condutor. Ou seja, além de você diminuir a tensão que alimenta o próprio motor, você estaria diminuindo a tensão para outras cargas, que podem ser, inclusive, muito mais sensíveis à diminuição de tensão do que o motor. Vamos lá, vamos entender então o que é que eu quero tratar aqui. Aqui, obviamente, só para deixar bem clara a ilustração, aqui tem um transformador abaixador e aqui tem o restante da rede. Aqui a gente diria que tem a rede primária, né? A rede primária, tipicamente valores de 11,9 ou 13,8 kV. Escolher um valor aqui só por escolher mesmo, porque dado numérico, muitas vezes as pessoas se sentem mais à vontade. E aqui no secundário vai ter a tensão de, por exemplo, 380 volts de linha, que é um valor comercial bem interessante. No motor vai estar aplicado quanto? 380 dividido por 2, porque é 50%. Então, no motor estaria aplicado algo como 190 volts. Ai, caramba, não tá legal isso aqui, né? Aqui, agora vai ficar 190 volts. Seria melhor que tivesse daqui até aqui, mas tanto faz, porque esse fio aqui a gente considera ideal. Vamos imaginar, então... Imaginar não, porque no fim das contas tem um exemplo aqui escrito, a gente não precisa de tanta imaginação. Um certo motor tem uma corrente nominal de 100 amperes. Suponho que seja esse aqui mesmo. E a corrente de partida é 8 vezes o valor nominal. De forma geral, é assim que os fabricantes colocam na placa do motor qual o valor da corrente de partida, né? O pico da corrente de partida. Quais são os valores do pico da corrente de partida nos circuitos primário e secundário do autotrafo? Ficou legal esse P aqui por causa disso. Que ele quer corrente no primário do autotrafo e no secundário. No secundário é a própria corrente no motor que está alimentado com 50% do valor. Note que eu botei as tensões só por colocar, porque para resolver esse exemplo a gente não precisa dos valores de tensão. Por que motivo? Sabendo que é 50% da tensão, não me interessa a magnitude. O que me interessa é que eu sei que a corrente cai a 50% também. Então eu posso perfeitamente dizer, colocar assim, ó, sem conta nenhuma, quer dizer, feita a conta de cabeça, né? Que IS, nessa condição específica, vai ser de... Só deixando bem claro, né? Esse IP aqui é corrente de partida, não é esse aqui não. Então, ele é 8 vezes IN, é 800 amperes. A corrente de partida no secundário, portanto, no secundário do autotrafo e nos terminais de alimentação do motor, vai ser 50% de 800 amperes, vai ser 400 amperes. Ou seja, metade da corrente de partida. Porque eu apliquei 50% da tensão. Note, está aqui, ó, 50%. Veja aqui, ó, esse autotrafo tem a possibilidade de ligar 50%, 80% e, obviamente, depois que a máquina parte, tem que ir para 100%. Tem de voltar a tensão nominal. Agora vamos calcular a corrente de partida no primário do autotrafo, que é o que ele está pegando aqui, ó, do cabo de alimentação. Olha só, aqui eu tenho uma relação de transformação que deve ser levada em consideração, de 50%. Sendo um pouco mais rigoroso, a gente pode dizer aqui, ó, a relação de transformação é igual a V1 sobre V2, tensão do primário sobre tensão do secundário, que nesse caso aqui estamos usando as letras P e S. Joia. Você deve ter ficado tentado a usar os valores que eu coloquei, mas não precisamos usar os valores, aqui estão... eu citei valores apenas, simplesmente porque algumas pessoas se sentem mais confortáveis quando veem números, mas no fim das contas eu tenho 100% da tensão no primário e neste caso específico 50% da tensão no secundário. Então a relação de transformação é de 2. Joia? Sabemos também de transformadores que a relação de transformação tem um valor inverso no caso das correntes. É I2 sobre 1, que no nosso caso a gente chama o secundário de S e chama o primário de P. Podemos então isolar e dizer que a corrente no primário do autotrafo vai ser igual ao valor da corrente no secundário sobre a relação de transformação, que nesse caso a gente pode dizer
que P é igual a IS sobre 2. Joia? Sabendo disso, o valor da corrente no primário é, portanto, igual a metade da corrente no secundário, que é igual a 200 amperes. Olha só, quando você diminui em 50% a tensão aplicada no motor, você diminui a corrente a 1/4. 1/4 do valor. Metade nos terminais do próprio motor e a outra metade na própria rede. Aqui a gente pode chegar a uma relação que também é muito interessante que a gente tem em mente. Olha só, a relação de transformação surgiu 2 vezes. Ela surgiu quando ela diminuiu a tensão e a corrente do motor caiu à metade, e depois quando a gente faz a reflexão, que a gente chama assim também, né? Reflexão do secundário para o primário, ou quando a gente calcula a corrente do primário, para quem não sabe o que é reflexão. Dá para dizer perfeitamente, neste caso, que a corrente do primário vai ser igual a, corrente do secundário sobre A ao quadrado. Quanto maior for a relação, ou seja, quanto maior for a diminuição da tensão, maior vai ser o A ao quadrado e, obviamente, a corrente no primário vai diminuir. Isso aqui é válido de forma genérica, né? Não somente para o instante da partida, mas é no instante da partida que a gente está interessado, porque a gente usa o autotransformador para diminuir a corrente de partida. Então, note, o caso de maior diminuição é quando A é igual a 2, quando a gente usa 50%. Se a gente utilizar outros valores, 65%, 80%, 90%, ou melhor, 0,65%, 0,8%, 0,9%, você vai encontrar uns valores de corrente aqui que são maiores, mas pode ser que seja suficiente para o seu problema, porque você tem que lembrar também que ao diminuir bastante a tensão, você diminui bastante o torque de partida. Joia? Terminei a aula de hoje e acho que consegui dar a ênfase que eu tanto queria, porque em aulas anteriores eu tinha dado mais ênfase a essa diminuição da corrente e fiquei com receio de que você, meu estudante, estivesse achando que essa é a corrente que é diminuída de fato, que a gente tem interesse. Ela é diminuída efetivamente, mas de fato é que a gente tem interesse é essa aqui, ó, que alimenta o próprio autotransformador, que alimenta posteriormente o motor. Te aguardo nas próximas aulas.